que a direita apoia a pré-candidatura do senador Eduardo Girão, do Novo, ao governo do estado. No vídeo, Michele afirmou que a resistência à aproximação não é uma questão eleitoral, mas de coerência política. Confira um trecho. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou. E em meio a tudo isso, o brasileiro lá na televisão, em alguns lugares assistindo jogo ou nos bares, aí a Michele Bolsonaro soltou um vídeo de quase 30 minutos publicado em suas redes sociais. A ex-primeira-dama, como eu já disse, Michele Bolsonaro, disse ter sido desrespeitada e maltratada pelo senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Durante conversa por telefone sobre o palanque do Partido Liberal, no Ceará. Segundo Michele, o episódio aconteceu depois de ela manifestar oposição à articulação conduzida por lideranças do PL cearense para uma composição com Ciro Gomes, do PSDB, já no primeiro turno da disputa estadual. A ex-primeira-dama defende que a direita apoia a pré-candidatura do senador Eduardo Girão, do Novo, ao governo do estado. No vídeo, Michele afirmou que a resistência à aproximação não é uma questão eleitoral, mas de coerência política. Confira um trecho. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi. E desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não o procurei, porque estou respeitando o que ele falou, e é só isso. Diante do vídeo de Michele, Flávio Bolsonaro se posicionou nas redes sociais, pediu desculpas, mas negou a acusação de que a teria desrespeitado. Abro aspas. Nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michele. Se o fiz em algum momento, mais uma vez peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil. Fecha aspas. Flávio também afirmou entender a angústia de Michele, vendo Bolsonaro, aspas novamente, sofrendo com tamanha injustiça. E que ele também sofre, mas que segue firme e focado na missão, que é de se tornar presidente. E hoje, Michele voltou a se manifestar nas redes sociais, dizendo que não tem raiva de ninguém e que não existe briga nem competição. Aspas para Michele. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Peço apenas que não retirem trechos de contexto para gerar confusão. Fecha aspas. As declarações de Michele contra Flávio provocaram avaliações divergentes entre aliados do pré-candidato à presidência, enquanto uma ala do PL minimiza o episódio e afirma que o partido vai conseguir contornar a crise. Outros admitem, reservadamente, que a exposição pública do conflito pode dificultar a aproximação de Flávio com o eleitorado feminino, considerado estratégico para a campanha. Na avaliação de integrantes da campanha, Michele reúne um patrimônio político difícil de substituir entre mulheres evangélicas e lideranças do PL Mulher, e que um eventual distanciamento da ex-primeira-dama
pode repercutir entre esses grupos e reduzir um dos principais ativos políticos da campanha. Antes de passar, eu vou começar com você, Pepe, mas antes de te passar, eu recebi um relatório de hoje sobre a reação na internet, negativamente, para ambos, tá? Por isso que eu fiz aquela brincadeira, eu não quero brincar com este assunto, eu fiz a brincadeira só para contextualizar aqui, trazer um pouco de humor nessa questão, porque ninguém ganhou, ninguém perdeu, todo mundo que ganhou, perdeu, todo mundo que perdeu, ganhou, não deu certo para ninguém, pessoal, essa é a grande verdade, é uma exposição pública de um sentimento familiar, ou talvez até ressentimento familiar, e que, a meu ver, poderia até ser resolvido interna corporis, como se costuma dizer, né? Internamente. Mas eu não vou julgar. Não me caberia jamais, e nem sou alguém acima de qualquer coisa para poder julgar. Eu só faço uma relação com a minha vida privada, que quando o meu pai teve aneurisma cerebral e ficou acamado por algum tempo e não tomava suas próprias decisões, eu tive brigas homéricas com a minha mãe. E a grande verdade é que quando há brigas em família e havendo um ente, vamos chamar assim, né, que tem a ligação para com dois lados, todos querem o bem daquele ente. Essa é a métrica que eu vou utilizar. Tanto Michele Bolsonaro quanto Flávio Bolsonaro e seus irmãos querem o bem do próprio pai, querem a liberdade, sabem que eles estão enfrentando uma injustiça tremenda, né? Que ele está enfrentando, mas que eles juntos estão ali também sofrendo com essa injustiça. Então, para mim, não é nada fora do normal que aconteça esse tipo de desentendimento. Agora, talvez, né? Contudo, porém, entretanto, talvez pudesse ser evitado publicização desse tipo de coisa, mas a questão é deles e eu espero de verdade, de coração, tenho fé que eles possam chegar a um consenso muito em breve. E aí nessa métrica os dois tiveram repercussão muito negativa, um ficou com 68, acho que foi a Michele, e o Flávio com 63, ou o contrário, mas muito negativo. Então as pessoas, talvez não só os bolsonaristas, talvez não só as pessoas de direita, entenderam que não fosse um bom momento para que isso acontecesse. Até porque acaba por dar uma esfriada, criar uma cortina de fumaça de discussão e de novo, né, o nome Bolsonaro pautando a notícia, dá uma esfriada na questão do Jacques Wagner, que era necessário ser mais explorado pela direita. Há um envolvimento de muito tempo com o Dilma desinelegibilizado. Mas vamos deixar isso para depois. Eu quero ouvir o PP perguntando... Você disse que você não era nem lá, nem cá, nem muito pelo contrário, né? Foi assim que você ponderou. Nesse sentido, é difícil a gente daqui dizer que alguém tem a razão, PP, mas... Você inclusive externou para mim também que concorda que o timing não foi muito bom. Mas como que você está vendo tudo isso? É possível resolver num curto prazo? E a segunda questão, você acha que isso vai chamuscar a campanha do Flávio Bolsonaro? Não, certamente, Caivano. Quando você pega, por exemplo, o vídeo da Michele, que foi um vídeo pensado, bem editado, bem escrito, né? Apesar das pessoas criticarem o que ela escreveu, o que ela falou, foi um vídeo bem refletido, né? Não tem dúvida. Eu imagino agora o Lula utilizando parte desse vídeo para chamar o Flávio Bolsonaro de machista. E é importante destacar, Caivano, que o grupo de mulheres, né, no Brasil é um grupo determinante para as eleições, assim como o grupo das pessoas independentes, que não querem nem Bolsonaro nem Lula, né? Quando você pega, por exemplo, as últimas pesquisas, né, o Lula tem 42% nas mulheres, né? O Flávio Bolsonaro tem 28%, ou seja, sem sombra de dúvida, né, isso vai ser explorado e muito pelo Lula na campanha, né, no momento em que a campanha do Lula está fragilizada. Né, algumas semanas atrás, que estava fragilizado era o Flávio Bolsonaro com a denúncia, né, em relação à aproximação dele com o Daniel Vocaro para pedir investimento no filme. Agora, quem estava em xeque era o PT da Bahia, que era um PT importante, era o Jacques Wagner. E quando todo mundo estava com o questionamento do Jacques Wagner, o que acontece? A Michele Bolsonaro lança esse vídeo que pode ser visto como um banho de água fria, né, no Flávio Bolsonaro. Então, com certeza, vai ser utilizado e muito pelo presidente Lula, né, e pela campanha do PT
para mostrar que o Flávio Bolsonaro, de certa forma, é machista. E foi isso que ela quis dizer. Quando ela fala, por exemplo, no vídeo, que o Flávio... Primeiro tem método no vídeo dela. Ela começa falando que recebeu o mandato do Jair Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto para presidir o PL Mulheres. Segundo, ela fala que estava sendo exitosa, né, nessa tarefa, porque na última eleição ela chegou a colocar 40 e poucos % de mulheres a mais do que a última eleição no cargo de vereadora e prefeita pelo PL. Né? E aí ela fala, né, que o Flávio Bolsonaro falou para ela, né, naquela questão relacionada com o apoio do PL ao Ciro Gomes, falou para ela ficar de fora da política, falou para ela para não deveria ficar por dentro das decisões do partido, falou para ela que não entende nada de política, ou seja, claramente ela falou que o Flávio Bolsonaro é misógino e machista. Isso é muito ruim para o Flávio Bolsonaro em geral. Né? Então, realmente, não consigo entender, Caivano, esse vídeo foi muito refletido, foi muito pensado, foi escrito, muitas pessoas leram o que ela escreveu antes de falar, né? Ninguém chegou a orientar ela para não publicar o vídeo, pelo menos não publicar naquele momento, né? Mas não consigo entender qual que é o objetivo dela em relação a isso. Será que ela quis dinamitar a campanha do Flávio Bolsonaro, né, nacionalmente por conta de uma disputa no estado do Ceará, que é um negócio bem localizado, relacionado com o Ciro Gomes e com o Elmano do PT, né, e com o Girão? Né? Será que ela quis fazer isso por conta de uma questão pequena do estado do Ceará? Então, qual é o objetivo da Michelle Bolsonaro? Com certeza ela sabe e tem estratégia por trás. Agora, eu não consigo identificar qual que é a questão. Acho que está difícil para qualquer pessoa que tá de fora. É interessante esse elemento, antes de passar para você, que o PP falou, que realmente tem muitos elementos no vídeo. Não só da preparação, ela está diante da câmera, muito bem postada, com calma, com tranquilidade, mostra esses pontos, ela dá a entender esses pontos de agressividade a uma mulher que o PP tratou, mas tem uns outros pontos subliminares. Ela está com uma caneta Bic na mão o tempo inteiro. E todo mundo vai lembrar que o Bolsonaro falava muito da caneta Bic. Olha, eu tenho a caneta Bic na mão. Essa é uma informação subliminar. A outra é a camisa que ela está vestindo, uma bela camisa, e com algumas palavras de incentivo, alegria, amor, etc., gratidão, e por aí vai, as que eram mais notadas, né? Aí tinha também ao seu lado ali a estrela de Davi, que me marcou, e aquela mão, acho que está assim, né? Que simboliza o I love you na língua dos sinais, né? Então, passando uma mensagem de caridade, de gratidão, né? A Deus, porque está ao lado da estrela de Davi. Então, tem toda uma métrica, o PP está certo nisso, eu não tinha nem feito essa avaliação, mas o PP está certo. Tem toda uma métrica que foi utilizada naquele vídeo. Difícil a gente saber o que tem por trás. Eu ainda ficaria, no caso familiar, né? E diante das pessoas que eu ouvi durante o dia de hoje, um dos irmãos falou com o Luiz Bate, né? Fez um texto, achou pouco e etc. Então, me parece haver muita mágoa por parte familiar. Agora, eu vou fazer para vocês as mesmas perguntas, depois eu vou querer mais uma rodada de vocês, mas você acha que vai chamuscar a campanha do Flávio Bolsonaro? E em que medida isso pode ser resolvido num curto prazo? Ou até se vai, né, ser resolvido num curto prazo? De primeiro momento, eu acho que não vai refletir, né, não vai criar muito impacto na campanha do Flávio. Evidentemente que a gente tem, igual o PP comentou bem, esse eleitorado, né, do meio, em que ele fica mais atento a essas questões que são até, de certa forma, não ideológicas, vamos colocar assim. Então, essas coisas, eventualmente é um candidato que seria misógino, né, machista, né, nessas questões assim que, honestamente, para o povo, né, vamos dizer, a opinião pública não se importa muito com as questões, por exemplo, de agenda que a esquerda traz, mas se importa nesses aspectos comportamentais, se é um bom filho, um bom enteado, um bom marido, essas questões, sim, eu concordo nesse ponto. Porém, eu não creio que gerará mais impacto, porque o próprio Flávio já se posicionou rapidamente. Ele já encerra essa situação se predispondo a isso. E de forma bem, você vê que o vídeo dele tem essa produção bem, vamos dizer, genuína. Né? Não tem a produção de iluminação que teve o vídeo da Michelle. Ele fez no celular, gravou, você vê que não tem, né, cena, não é 30 minutos, não é uma fala de 30 minutos com introdução, desenvolvimento e conclusão. É uma fala que ele está predisposto ali a encerrar qualquer problema familiar e elogiando a própria madrasta dele, nesse ponto, envolvendo a relação com o pai. Vale lembrar também
que a própria Michelle, né, o que ela aguentou até aqui, envolvendo toda a situação que está relacionada ao sequestro do presidente Bolsonaro, né, pelo regime, essas circunstâncias que ele acaba se submetendo pelo regime, envolvendo o crescimento da filha deles, eu não quero mencionar o nome dela, uma menor, né, adolescente. Então, inclusive, teve uma situação, o Jair Bolsonaro ainda estava participando daqueles eventos em carros de som, em que a própria Michelle, ela fala emocionada em todas as circunstâncias que eles estão passando. E naquela situação, até o Carlos estava com ela, que ela, numa entrevista com o Alexandre Garcia, falou que ela não tinha, né, relação com o Carlos. E naquela ocasião, né, parece que previamente eles fizeram as pazes, e naquela ocasião estavam todos lá, e ela até dedica uma homenagem ao Eduardo, chamando o nosso Duda. Vocês devem se lembrar disso, que ela estava bem emocionada junto com o Jair Bolsonaro e o Carlos e o Flávio naquela ocasião. Então, qual é o timing, né? Qual a importância desse vídeo agora? E eu destaco aqui o timing porque nós estamos prestes a reanálise, terminar os 90 dias estipulados pelo ministro Alexandre de Moraes para rever a concessão da prisão domiciliar humanitária. Então, né, esse timing tem essa precisão, está relacionado com isso? Então, seria dentro da dimensão, da magnitude, do impacto que poderia gerar com essa produção, uma pessoa levar adiante, né, e editar e ter todo esse texto, um vídeo de 30 minutos não é simples você fazer. Então você organizou, previamente foi uma composição intelectual ali feita. Então tudo me leva a crer, ou ela tem esta finalidade mesmo, de implodir a candidatura do enteado por questões familiares. É que eu nem comento isso, porque para mim questão familiar tem que ser resolvida internamente, e quando uma família está em conflito, o inferno pula de alegria, esta é a verdade. Porém, ao mesmo tempo, no discurso dela, que ela falou que não tinha que ser uma questão mesquinha, egoísta, ela menciona o PL Mulher e ela menciona todos os ganhos que ela galgou como um líder do PL Mulher. Então isso é política. Então nós temos esses dois pontos no mesmo discurso dela. Eu concordo com a introdução dela do Ciro Gomes, mesmo uma fonte minha me informando que, Edu, a situação no Ceará não é assim, né? Ali quem não tem cão caça com lebre. Então é o que está se fazendo no Ceará, segundo esta fonte. Então, Caivano, por todo esse contexto, de duas uma, ou ela teve essa intencionalidade, né, previamente de implodir, ou por causa do timing, e aí eu vou expor aqui, uma concatenação, né, uma hipótese que eu divido com vocês em casa, divido aqui com o PP e com o Caivano, ou ela possa estar sendo chantageada. Eu não vejo outra. Mas você está sendo inocente. Eu não vejo outro contexto, exatamente porque em 15 de janeiro ela se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes. Dia 23 de março teve a PGR favorável à concessão do benefício, né, da prisão domiciliar humanitária para o presidente Jair Bolsonaro, e foi nesse ano que começou essas circunstâncias, essas rusgas em público, ela, né, ficar inerte, ela não se posicionar. Então, óbvio, pode ser que não, mas tudo me leva a crer, pelo timing, o momento não foi agora, não foi semana que vem, foi semana passada, não será semana que vem ou foi semana passada, mas perto da revisão da prisão domiciliar, né, humanitária concedida ao presidente Jair Bolsonaro, o que é um absurdo, porque não tem prazo nesse sentido, tá? Por vasta jurisprudência, eu não quero me estender aqui nesse ponto, mas não existe esse prazo, mas perto dessa revisão estipulada pelo ministro Alexandre de Moraes, ela gravar um vídeo desse, e hoje ela pede desculpa, fala que não é isso, foi um mal entendido, tiraram de contexto. Esta minha conclusão, Caivano, porque levanta muito suspeita de tudo que ela vivenciou com o marido, sabendo a atuação importante dos filhos, tanto o Carlos quanto o Flávio, e a atuação do Eduardo nos Estados Unidos, porque senão hoje a gente nem estaria falando em possibilidade de vencer uma eleição, essa é a verdade, Barroso seguiria nos... Sim, todo claro. o contexto, todos sabem da composição do STF e o impacto que gerou a atuação do Eduardo e do Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Então, por todo esse contexto, né, posso estar sendo ingênuo, mas eu cogito a possibilidade dela estar sendo coagida, eventualmente chantageada, para a manutenção do benefício da prisão domiciliar humanitária, Caivano. Eu vou só responder ao japonês, porque o japonês X aqui, você não é só um cara errado, você é um imbecil completo, né? E o que você está desejando aqui pro Bolsonaro, deseja para sua mãe. Mas numa outra condição, não essa que você colocou aqui. Agora eu quero dizer para você o seguinte, ô japonês. Na Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos, inclusive,
Os japoneses, que eu não sei se você se autodenomina japonês porque é da etnia, né? Eles foram perseguidos porque pertenciam ao eixo e passaram em campos de concentração. Então teve muita gente que desejou isso para os japoneses, estando lá na América, país da liberdade. Mas não aconteceu, graças a Deus. Em compensação, na Alemanha, aconteceu para os judeus e muita gente pensava exatamente do jeitinho que você escreveu aqui, ô imbecil. Para pensar, né? Até a idiotice tem limite. Eu queria pegar um gancho, obviamente não desse japonês, mas nessa questão que vocês levantaram, principalmente o Edu agora, que eu tenho dito o seguinte: a prisão humanitária, então, estaria, entre aspas, sendo ou devendo ser avaliada agora. O 316 do CPP, ele trata da prisão preventiva. A periodicidade de avaliação da prisão preventiva, justamente porque a regra no ordenamento jurídico brasileiro, na Constituição, é a liberdade. Se ele está preso, se alguém está preso preventivamente, é porque acredita-se que possa comprometer a investigação, a condução do processo e etc. Então, decretou-se a prisão preventiva porque tem indícios de autoria e materialidade, ok? Dito isso, é levado como analogia para a questão de uma cautelar, não é nem da prisão humanitária. Não existe determinação para verificação periódica da prisão humanitária. A prisão humanitária está lá no 117 da LEP, é uma outra lei, a Lei de Execução Penal, que é o caso de Bolsonaro. Ele está cumprindo uma pena injusta, ilegal, inconstitucional, absurda, abjeta, mas está lá porque a gente vive um estado de exceção, então ele está lá cumprindo uma pena. Não há esse poder-dever do juiz para esse caso. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.